Opa, tudo bom? Meu nome é Patrick e eu quero explicar um problema que tem no ZBrush, né, sobre escala. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar qual que é o problema e explicar como que eu contorno isso. Beleza. Eu tenho aqui um cubo, né, que é um cubo padrão do ZBrush. Se eu vim aqui, ó, Insert, uh, Cube 3D, daí eu deleto esse negócio aqui e venho aqui no meu Z Plugin, Scale Master, aqui, ó, Scale Master. E aqui, ó, milímetros, sliders to subtool size. Ele tem 2 milímetros o cubo padrão do ZBrush. Se eu ponho em centímetros sliders to subtool size, ele tem 0,2 centímetros. Portanto, 2 milímetros. Eu vou exportar esse cubo aqui, ó, como a.fbx. Eu vou colocar ele aqui em documentos. Ah, então vai estar aqui embaixo, ele vai estar a.fbx. Beleza. Eu vou vir aqui pro Maya. Eu já tinha importado ele aqui, eu vou importar ele de novo. Ah, e aí eu vou vir aqui a ponto .fbx. Bom, ele vai estar aqui, né, 000, porque ele vem todo frisado. Mas se eu colocar aqui, ó, você pode até confirmar sobre como que estão as medidas no meu Maya. Se eu vir aqui em Settings, você vai ver que meu Working Units aqui está em centímetros, ou seja, minha cena está em centímetros. Então, se eu crio um cubo aqui, ó, ele tem 1 por 1 por 1 centímetro. Quando eu coloco ele aqui 2 por 2 por 2, ele está com a mesma escala do cubo do ZBrush, o que significa que o cubo do ZBrush está com 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Mesmo que quando eu medi ele lá no ZBrush, ele estava com 2 milímetros por 2 milímetros por 2 milímetros. E até quando eu coloquei aqui para centímetros, né? E dei um slider to subtool size aqui, ó. Sliders to subtool size, ele está com 0,2 centímetros, né? Então agora eu vou trazer de volta aqui esse cubo que eu trouxe do ZBrush, eu vou levar ele de volta lá pro ZBrush. E aí eu vou deletar isso aqui, ó. Dar um delete aqui. Deixar isso aqui, perfeito. E aí eu vou importar aqui de volta, né, o meu cubo a.fbx. Ok. E aí agora eu vou no Z-Plugin, Scale Masters, Sliders to Subtool Size, ó. Ele continua com 0,2 centímetros. E aqui, ó, ele continua com 2 milímetros. Mesmo que no Maya ele esteja com 2 centímetros. Então, assim, qual que é o problema? O problema é que quando você exporta do ZBrush, ele aumenta o seu modelo 10 vezes. E quando você importa para o ZBrush, ele diminui seu modelo 10 vezes. Portanto, o ZBrush ele trabalha em uma escala de 0,1, o que significa que tudo que é importado para ele fica multiplicado por 0,1 na escala, né? E um outro problema, não sei se você reparou, é sobre o posicionamento aqui, ó. É normal, ele tá correto o posicionamento, o ZBrush não tá errado no posicionamento, mas é muito difícil às vezes, né? Você saber onde seu personagem tá na cena. Mas nota que aqui, ó, na grid, você consegue encontrar o meio do cubo aqui, ó. Ele tá bem aqui. O que significa que se eu vier aqui no ZBrush e colocar um plano 3D, ó, esse plano 3D vai estar exatamente aqui no meio do cubo e girar ele 90 graus. Eu sei que exatamente aqui vai ser o chão do, de- da minha cena 3D. Então eu vou exportar esse plano aqui, ó, FBX, só o plano agora, eu vou exportar no mesmo arquivo aqui. Vou vir aqui em documentos, a.fbx, beleza? Eu vou deletar tudo isso aqui. E aí você vai ver que, peraí, cadê? Ah, eu exportei o cubo, ó. Eu não exportei o plano. Vou exportar o plano. Documentos, a.fbx, aqui. Exportei o plano, vou deletar esse cubo. Eu vou importar aqui o meu plano a.fbx. Tá vendo, ó?
ele tá no chão da minha cena. Então é assim que eu descubro onde que é o chão da minha cena no ZBrush e onde que é a origem, na verdade, da minha cena do ZBrush, que vai ser bem aqui no centro desse plano que eu criei. Dito isso, eu vou mostrar de uma forma mais prática como isso funciona. Eu tenho um personagem aqui que eu modelei, é um Hulk, né? Meio estilizado, e ele tá a princípio aqui com várias coisas ligadas. Aqui, ó. Ah, não. É, eu já desliguei essas coisas aqui. Daqui. É que tinha umas outras, são outras tools aqui que estão cheias de sujeira, né? Eu tenho que deletar dessa cena. Mas tá aqui. Tá aqui meu Hulk. E se eu vim aqui, ó, eu só fui modelando, né? Seria uma esfera, foi puxando as coisas e tal. O que significa que a minha escala vai estar toda zoada. Então, se eu vim aqui no Scale Master e criar aqui um New Bounding Box Subtool, ele vai criar um cubo aqui para mim no tamanho de tudo que está visível na minha cena. E aí, esse Bounding Box, aqui, ó, se eu deixar ele transparente, ó, tá vendo? Ele mostra aqui todas as dimensões do Hulk. Então, se eu vier aqui e dar um Sliders to Subtool Size, ele tem 20 milímetros de altura. E em centímetros aqui, ó, ele tem 2 centímetros de altura, meu Hulk, na minha cena. E, portanto, quando eu mandar ele lá pro meu Maia, ele vai estar com 20 centímetros. Digamos que eu quisesse que o Hulk tenha 2 metros, né? Porque ele é um cara alto lá, né, e tal. Mas, assim, se eu vim aqui e colocar 2 metros, tipo aqui, coloquei aqui 200 centímetros, quando eu mandar ele lá pro Maia, ele vai estar gigantesco. Porque ele, na verdade, ele vai estar com 20 metros, porque o ZBrush vai multiplicar por 10 a altura dele. Então eu vou colocar aqui 20 centímetros, aqui ó, 20 centímetros, e vou dar um resize subtool all. E aí, né, eu espero, né, o ZBrush escalonar todo o meu modelo ali. Eu dou um OK aqui nessa mensagem, continuar, beleza. Aí ele vai escalonar. Ele só tá me alertando que o modelo vai ficar bem grande, porque pro ZBrush é ruim, né, trabalhar com as coisas em tamanho grande. Acredito que por isso ele deva fazer isso, né. Só um momento, deixa ele escalonar meu modelo. Bom, eu vou vir aqui e vou dar um sliders to subtool size, ó. Agora meu cubo, ele tá com 20 centímetros, o que significa que meu modelo do Hulk tá com 200 centímetros, portanto, 2 metros. Eu vou deletar esse cubo aqui, né? E a outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar, né, meu Hulk aqui no chão, no chão da minha cena, né? Então, eu vou criar aqui um plano normal. E eu vou girar esse plano aqui, ó. Parece que eu já tinha feito isso aqui, ó. Tá vendo que ele já tá sobre o chão. Pelo menos isso eu já tinha feito, ó. Mas, se o seu modelo não tivesse sobre o chão, digamos que você tem aqui seu Hulk, né, tal. Pera aí, só um momento. Seu modelo tá assim. Eu vou tirar o plano aqui dessa seleção. Alt, clica. Seu modelo tá aqui ou onde ele ficou. Normalmente, ó, como a gente parte modelando da esfera, então normalmente a esfera vai estar na origem do mundo. Então normalmente o modelo vai estar mais ou menos aqui, ó. Porque o centro da esfera, aqui, quando você insere a esfera, ele vai estar aqui e tal. Aí você vai puxando sempre para baixo, né? E aí ele vai parar aqui. Então, essa daqui é a origem do mundo. Então, o que você vai fazer é isso aqui, ó. Você vai pegar seu modelo e vai colocar ele aqui em cima do chão. Pera aí. Tá bom. E aí agora, tanto a escala dele, né, tá correta, como a posição dele tá em cima do chão, zerado na origem do mundo. Uma outra coisa que é importante de ver é você vir aqui no Export e ó,
Tá vendo que tem alguns offsets aqui, ó? Você não mexe na escala, mexe apenas nos offsets. Então você zera todos os offsets, porque se você não zerar esses offsets, ele vai exportar o modelo em outras posições. E agora, como o meu modelo aqui tá meio pesado, né? Eu vou dar uma decimada nele. Demora, né, decimar em vídeo, né? Então eu vou cropar o vídeo nesse ponto aqui do decimate e colar ele depois. Então, vamos lá, decimando aqui. Muito bem, decimei tudo aqui, ó. Ele ficou com 1.085.000 aqui, né? Tal. E daí agora eu vou exportar tudo aqui pro Maya. Então eu vou vir aqui em Z Plugin. E eu vou vir aqui em FBX Export, Visible, Export. Eu vou vir aqui em Documentos, o Hook, e aí ele vai exportar tudo que está visível aqui. É, não, tá bom. É, aí beleza, exportou. Agora eu vou pro Maya, né? Lembra, né, que eu tinha colocado um plano aqui e tal. Vou só renomear esse plano aqui. Na verdade, eu vou deletar esse plano, não preciso mais dele. E aqui eu vou trazer o Hook. Hook. Eu decimei porque não é bom importar umas coisas tão pesadas pro Maia. Nota que aqui, ó. Ele tá no chão, tá vendo? Ó? Ele tá no chão. E aí eu vou criar um cubo aqui, ó. Eu lembro que eu deixei ele com 2 metros. Então eu vou colocar aqui 200. Porque ele tem 2 metros, né? Daí eu vou colocar isso aqui na altura do chão. E ó, nota que aqui, ó. Essa é a altura do Hulk, tá vendo? 2 metros. Aproximado, né? Mas aqui, 2 metros. Então eu vou escalonar aqui. Pra você ver com mais clareza aqui o. Tá aqui, ó. Tem 2 metros de altura. Bom, isso significa que ele aumentou 10 vezes, né? Porque se eu vim aqui e dar um New Bounding Box Subtool, Scale Master, New Bounding Box Subtool, aqui, ó. Sliders do Subtool Size, 20 centímetros, tá vendo de altura? E aí aqui, 200 centímetros, portanto 2 metros. É, Isso não é só do ZBrush pro Maya. Eu vou mostrar, vou exportar aqui pro Marvelous agora. Então, eu vou esconder algumas coisas aqui. Esconder aqui umas coisas que eu não quero. Pá, beleza. Então, como eu vou exportar ele pro Marvelous, né? Eu vou exportar ele assim. Deixa eu ver uma coisa. Não, com isso aqui. Mas sem essa pecinha aqui. Isso. Beleza. Exportar ele assim. Esse é o plano, né? Porque eu não quero levar o plano pro Marvelous. Beleza. Eu vou vir aqui. Deixa eu ver se o olho dele tá aqui, né? Eu acho que eu não escalonei o olho dele. Mas tudo bem, não vai importar. Não porque eu quero explicar. Então, FBX, Export Import, Visible, Hook. Ai meu Deus, acho que eu exportei na pasta errada.
Deixa eu ver aqui. Export. É, eu exportei aqui ó, na pasta do ZBrush. Eu quero exportar ele aqui em documentos. Ok. Beleza, então agora vamos pro Marvelous, né? Aqui no Marvelous eu vou vir aqui em Import, FBX, e eu vou vir aqui em Hook, que foi o arquivo que eu exportei. Eu vou deixar aqui escala centímetros das Studio 100% e eu vou dar um OK. E aí nota que ele veio em escala real e ele veio exatamente em cima do plano que eu coloquei lá na origem do mundo. Então é isso, né? Eu vou parar de compartilhar a tela. É assim que eu contorno esse problema normalmente da escala no ZBrush. E eu espero que tenha ajudado. Deixar meus créditos aqui para o Bento Ribeiro, porque quando eu estudei esse assunto, a gente meio que estudou isso junto, né? A gente descobriu o problema junto e investigou o que estava acontecendo junto. Então, deixar os créditos aqui, porque isso é uma descoberta dele também. Então, valeu, é isso. Tchau, tchau.